Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Este é o podcast do Jornal do Oeste. Nós estamos iniciando um novo projeto e aos pouquinhos vocês vão vendo que o jornal tem dado uma cara nova, uma roupagem nova também nas nossas redes sociais. Nós estamos hoje com um convidado especial, o futuro presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Baielli. Boa tarde. E também estamos aqui com a nossa nova jornalista da nossa querida redação do Jornal do Oeste, a Joana Magda Bosco. Vamos começar, então, esta ação e esses trabalhos com a intenção de trazer a você, comunidade de Toledo, e a toda a nossa região, informação de qualidade, aquele bate-papo gostoso, risadas e também assuntos sérios. Uma boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bruno, obrigado, Joana, pelo convite. A gente está aqui para responder todas as perguntas e deixar a população ainda mais interessada e conhecedora do papel dos vereadores, do papel da presidência. E a gente está lá, já iniciamos o trabalho, na verdade, da presidência, e a gente está com esse novo desafio agora para esse ano 2025 e 2026. Joana, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Bruna. É muito interessante a gente conversar aqui com o Gabriel hoje, realmente trazer essa aproximação do povo em relação à política, tudo o que acontece nesse âmbito, né? Isso mesmo. E independente nesse primeiro momento, a gente quer trazer um pouquinho disso que até você comentou. Trazer a comunidade para entender melhor o que é a Câmara dos Vereadores. Independente de partido, ela funciona e ela funciona muito bem. Tem muito trabalho, tem muita ação que acontece ali, até mesmo quando vocês não estão tendo sessão. Qual a função principal da Câmara dos Vereadores atualmente dentro do âmbito de Toledo, para que a população possa entender que eles não votaram só por 5 números, eles votaram por ações efetivas? Perfeito, Bruna. Hoje nós somos em 19 vereadores, 16 vereadores e 3 vereadoras. Então a gente tem um time bem completo, inclusive com assessorias, com os nossos servidores na Câmara Municipal. E é importante falar isso, que a gente tem o prédio da Câmara Municipal, porque muitas pessoas não conhecem a Câmara. E a gente tem recorrente, assim, onde que fica teu gabinete na prefeitura? Mas a gente tem o prédio da Câmara Municipal. E os vereadores têm o papel de fiscalizar e legislar. Eu sempre falo que a Câmara é o coração do município, porque a prefeitura e o prefeito não conseguem fazer nada sem que passe pela Câmara, tenha autorização legislativa, tenha as votações. Então, a lei, hoje, no que se faz no público, você precisa ter a lei, né? A lei aprovada, a lei funcionando. E o prefeito só consegue se os vereadores fizerem essas discussões e essas votações. Então, a Câmara passa a ser um coração, realmente, de tudo que se trata das legislações. E também do papel fiscalizatório. Hoje, quem fiscaliza diretamente os atos do Executivo são os vereadores. Então, é um papel muito importante no cuidado do dinheiro público, do erário público, e para vocês terem noção assim, da grandiosidade dos projetos que nós discutimos, né? Nessa questão, inclusive, do erário público. Nós temos um orçamento em Toledo de mais de R$1 bilhão. E quem discute e faz as mudanças necessárias nas legislações orçamentárias é a Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, a legislatura passada foi a legislatura que mais fez emendas dentro desses projetos. E tenho certeza que essa vai ultrapassar ainda, porque nós temos vereadores com tecnicidade suficiente, com assessoria suficiente para participarem ativamente dos orçamentos. E quando se participa ativamente dos orçamentos, a comunidade é ainda mais contemplada dentro do nosso orçamento público. Então, os vereadores têm esse papel importante de lhe fazer esse elo entre a comunidade e o executivo, que é realmente quem coloca a política pública em funcionamento. Falando em emendas, você comentou isso, eu acho que é até importante. As leis são feitas e elas são revistas, eventualmente, determinadas situações que acontecem no município ou mesmo pelo tempo. E surgem as famosas emendas. Tem como explicar o que é isso ou é muito complicado e complexo para a gente entender? Não, é tranquilo. Inclusive, a população, dentro desses projetos, principalmente orçamentários, ela tem a oportunidade e ela pode fazer as sugestões de emendas para que os vereadores tornem as emendas e coloquem dentro do orçamento. Então, chega um projeto do Executivo, por exemplo, a lei orçamentária ela já vem fechada do Executivo, é o projeto, e dentro desse projeto os vereadores podem fazer as alterações. Essas alterações se chamam emendas. Nesses projetos de orçamento em si, são as emendas orçamentárias. Então, a gente pode tirar, você não vai
criar dinheiro fictício. Você pode tirar o orçamento de um local que exige menos investimento e coloca para outro local que exige mais investimentos. Então, a gente tem uma participação muito grande dos vereadores ativamente nessa decisão e também na comunidade. Hoje, a gente ainda tem feito esse trabalho na comunicação da Câmara, enquanto presidente, enquanto também vereador, de aproximar a comunidade para participar desses momentos. Em que momento que a população pode fazer essas emendas nas leis orçamentárias? Quando elas estão tramitando na Câmara, é sempre feito obrigatoriamente audiência pública. E nesse momento da audiência pública, a população pode ir lá, dar a sua opinião e levar aí a sua sugestão de emenda. Nos outros projetos que não são orçamentários, também essas mudanças se chamam emendas e a população pode fazer sugestão. E aí a gente sempre sugere que seja direto ao vereador que ela tem mais contato, né? Então, que ela possa levar aquela sugestão. É um projeto da causa animal, por exemplo, que está tramitando na Câmara. Mas eu queria que tivesse mais um detalhe na causa, para a defesa da causa animal. Leva para aquele vereador que está apresentando o projeto, leva aos vereadores que estão relatando nas comissões, para que ele apresente aquela sugestão e encaixe através dessa emenda nesse projeto. Então, a população pode ter um papel importantíssimo e muito mais ativo do que ela própria, às vezes, imagina. Então, o caminho é aberto, e o caminho é pelos vereadores e pelas audiências públicas que acontecem na Câmara Municipal. Joana, alguma pergunta? Bom, você é considerado, então, o mais novo presidente da Câmara em idade, também está no 3º mandato, né, de vereador. Então, eu gostaria de saber para você como que é assumir essa nova responsabilidade enquanto presidente da Câmara. É um desafio muito grande. Eu fui o eleito mais jovem da história entre os vereadores presidente da Casa, entre os 35 presidentes que já passaram pelo nosso legislativo nesses 72 anos de existência de Toledo. E para mim é um grande desafio, porque agora, para as pessoas entenderem também o que é a presidência. Eu não deixo de ser vereador, mas agora também tenho a função administrativa. Então, junto com a mesa diretora, que hoje é composta comigo, a vice-presidente vereadora professora Marli, primeiro secretário, o vereador Roberto Souza, o segundo secretário, o vereador Josmar Polácio, e o segundo vice-presidente, o vereador Jairo Serbarro. Então, junto com a mesa diretora, nós cuidamos do administrativo da Câmara. Hoje a Câmara tem um orçamento de R$20.300.000. Então, as decisões que são tomadas dentro desse orçamento para a efetividade dos trabalhos da Câmara. Então, passa por todo esse cuidado, junto com a questão da gestão das pessoas e dos servidores que estão ali. As decisões dessa entidade passam pela presidência, pela mesa diretora. Então, hoje, para mim, nessa pouca idade, com 28 anos, sendo presidente, é uma alegria muito grande, mas acredito que ao longo desses meus 2 mandatos e agora entrando no meu terceiro mandato, eu já consegui demonstrar, realmente passar essa credibilidade e essa firmeza de trabalho para que os vereadores pudessem acreditar e confiar em mim nessa eleição, me fazendo ser presidente desse biênio 2025 e 2026. Então, encaro com tranquilidade. Eu sempre digo que no começo foi mais complicado, quando lá em 2016 me elegi com 20 anos na época, então lá sim foi um quebra de paradigmas, então a sociedade mesmo não estava acostumada com isso. O vereador mais jovem depois de mim tinha 40 anos, então tinha o dobro da minha idade na época. Então a gente teve que ir quebrando esses paradigmas, que eu acredito que hoje, mesmo estando em um cargo tão grande que é a presidência da Câmara, já estou num momento político muito mais maduro, né? E que fizeram que os vereadores confiassem a mim esse cargo. Me veio uma coisa que... Vamos lá. Teve alguma situação constrangedora, assim, quando você entrou com 20 anos? Porque, você imagina, a gente sabe que, às vezes, as pessoas que são um pouquinho mais velhas, elas não conseguem assimilar com rapidez uma fisionomia, um nome, verdade. Não é? O pai e a mãe da gente não chamam a gente pelo nome mesmo, chama a casa inteira para depois chamar o nome da gente. Aconteceu alguma situação embaraçosa, assim, contigo? Não, conversa com o estagiário, ou fala com alguma coisa assim, ou não? Muitas vezes, inclusive. É engraçado, tem várias situações. Tem gente que, no meu primeiro dia, já me criticou. Esse piá vai ser vereador, muito novo, não devia ser vereador. Hoje é meu eleitor, né? Então, você vai mudando a mentalidade das pessoas. Quantas vezes já me acharam que eu era
o estagiário no gabinete. O vereador está aí? Sim, sou eu. Então já tem Estou. várias. Estou Estou. aqui. Então tem várias dessas situações, mas a gente leva com tranquilidade, até porque assim, a grande maioria dos políticos tem mais de 50 anos, né? Então as pessoas não estão acostumadas muito com o jovem no poder. Agora, com o advento das redes sociais, isso mudou muito. A gente vê nas grandes capitais, próprio, agora Cascavel, aqui do lado, tem uma vereadora, a mais jovem da história, foi eleita nessa eleição. Balneário Camboriú, os 2 mais votados são os 2 mais jovens da cidade, os 2 não têm 30 anos. Então a rede social tem ajudado muito isso, inclusive não só nas câmaras de vereadores, mas com os deputados jovens que nós temos, né? Em Curitiba, em Brasília. Então acho que tem ficado cada vez mais natural. Mas lá no início teve muitos momentos assim, não digo constrangedores, mas que foram engraçados e fizeram parte realmente dessa mudança de mentalidade, inclusive das pessoas daqui de Toledo. Né? E quando tu apresentou tua primeira proposta, assim, teu primeiro projeto efetivo de lei, como que foi para ti, assim? Eu lembro que assim, o primeiro mandato é sempre muito desafiador. A partir do segundo mandato que o vereador consegue, inclusive, se posicionar melhor para o seu eleitor e diante daquilo que ele acredita na Câmara. Mas eu lembro que nos primeiros projetos em si a gente ficava muito nervoso, né? Será que eu vou conseguir fazer passar? E todas aquelas conversas, a tramitação que tem dentro da Câmara. E ainda mais que eu fui eleito numa legislatura que tinha muita gente experiente naquela época. Aquela legislatura de 2017 a 2020 tinha Bisonin, Ademar, Coraza, Marli, pessoas assim, de grande experiência, né? Então a gente ficava até um pouquinho mais nervoso, né? Fritzen ficou lá um bom tempo com a gente, Moscone, então muitas pessoas de muitos mandatos. E a gente estava ali no meio, então até se adaptar um pouquinho foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Sempre fui muito bem acolhido, inclusive. E acho que esse é um momento, inclusive, importante agora nessa nossa legislatura e que eu tenho cuidado bastante, é acolher os novos vereadores. Porque uma coisa é você se eleger vereador, aí daqui a pouco você se elege, você na cadeira e fala, e agora? Né? O que eu faço? Qual é o caminho que eu vou? Então, é no dia a dia que você vai construindo tudo isso e aprendendo os caminhos para resolver os problemas, porque a grande verdade é que o principal papel do vereador, além do legislar e do fiscalizar, é que ele é um grande resolvedor de problemas. Então, as pessoas chegam lá com problemas e você é o que tem que ajudar a destrinchar tudo isso. Muitas vezes só falta informação para a população. Então, o vereador tem que estar bem informado para poder ajudar as pessoas. Né? E você vira referência, né? Com certeza. Porque um rapaz que com 20 anos foi eleito vereador, essa meninada aí que está mais ativa e está mais participativa na política, começa a olhar com outros olhos Bruno, eu né? recebo muitos convites assim de pais, vem aqui conversar com meu filho, porque não tem mais o que fazer, dá uns conselhos para ele. Então, quantas vezes que fui visitar jovens assim, falar, o que está acontecendo? O que você quer para tua vida? Uhum. Então, a gente vira até um psicólogo, né? Mas, graças a Deus, a gente tem atraído muitos jovens, inclusive, para a política. Um dos projetos que funcionou muito bem na última legislatura e que a gente quer aumentar agora é a questão do vereador mirim, né? Então, teve um projeto muito, muito bacana que foi feito pela rede estadual com a Justiça Eleitoral em Toledo e a Câmara. Então, tornaram-se alguns vereadores mirins, né, na Câmara que ficaram respondendo por esses mandatos. Eles foram eleitos dentro da própria escola, fizeram campanha na própria escola, foram eleitos pela urna eletrônica nas escolas. Então, foi um projeto muito legal. E a gente quer ampliar isso agora, trazendo uma nova roupagem da Escola do Legislativo, reativando a Escola do Legislativo da Câmara, para que a gente possa atrair pessoas para dentro da Câmara. E um desses projetos é justamente o vereador mirim e a Câmara Jovem. Então, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, nós trazemos jovens para dentro da Câmara, que eles se tornem vereadores mirins ou jovens parlamentares ali, com aqueles mandatos que foram otorgados pelos seus amigos dentro das escolas, para que eles conheçam a realidade do vereador. E eu digo tudo isso por quê? Porque hoje, por exemplo, tem um desses vereadores jovens que se tornou um amigo meu, que é o Eduardo, e que ele tem vontade de ser candidato na próxima eleição. Ele só não foi nessa porque não tinha 18 anos ainda. Olha só. Então, esses projetos atraem os jovens e ajudam eles a tomar rumos, né? Seja na política, seja na iniciativa privada, onde ele
ele desejar. Então, a gente tem essa... E deixa ele familiarizado com o processo eleitoral, né? Exatamente. Uma coisa que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, uma urna eletrônica ali para eles. E assim, você vê como são jovens e coragem. Eu sempre falo, eu admiro todos os candidatos a vereadores, independente do número de votos, quem foi, porque não é fácil você colocar a tua cara a tapa, teu nome à disposição, as pessoas olharem, você pode virar chacota, pode receber xingamento, enfim, tudo aquilo. E imagina esses jovens, então, porque eles fizeram campanha. Eles, quem quer ser, como que é o processo? Quem quer ser candidato? Eles se candidatam, eles fazem um santinho deles, eles fazem as propostas deles, as redes sociais, pedem voto, discursam. Então, olha que legal que é colocar eles familiarizados com o processo eleitoral, que muitas vezes a gente acha que está tão longe da nossa realidade. Não, ele é próximo. Então, esses projetos a gente quer intensificar na Câmara, inclusive com quem já foi candidato a vereador, com quem tem vontade de ser candidato a vereador, de trazê-los para dentro da Câmara, prepará-los, enfim, abrir as portas da Câmara. Acho que essa vai ser minha grande missão agora como presidente, é de trazer as pessoas para dentro da Câmara, conhecer a estrutura. Lá nós temos estruturas para serem usadas e fazer diversos atendimentos ao público com a Escola Legislativa, dando curso, formação. Acho que a Câmara tem que ter esse papel ativo na sociedade. Sim, uma iniciativa bem interessante. Outro ponto também que você está reforçando é a importância da proximidade com o próprio prefeito para fomentar ainda mais essa questão, né? Como que está essa parceria aí? Muito tranquilo, apesar de eu ter sido eleito pro lado contrário, né, o prefeito Marco Senado, eu conheço ele de antes da política e ele no papel associativista que ele tem, eu fui do COGEM, do Conselho do Jovem Empreendedor, ele já foi presidente da CIT, então eu sempre conheci e tenho uma boa relação com ele anterior a isso e continuo tendo essa boa relação. Acho que agora, até na primeira conversa que nós tivemos, eu falei pro Mário que eu fui eleito também como presidente por vereadores independentes ou alguns até de oposição ao prefeito. E a nossa primeira conversa foi, acho que a gente vai decepcionar muita gente que quer o caos na cidade, porque nós temos perfis parecidos de tranquilidade e a gente quer construir junto. A única coisa é que a Câmara tem a sua independência garantida, e é isso que eu transmiti ao prefeito. Nós queremos uma Câmara independente e protagonista da sua própria história. E acho que pela primeira vez na história de Toledo nós teremos isso, e com muita tranquilidade, com diálogo, com respeito, que já está havendo nesses primeiros dias de trabalho e que eu acho que vão ser permanentes assim também. Então, ninguém aqui quer atrapalhar ninguém, nós queremos ajudar. Se o prefeito vai bem, se o prefeito vai bem, a Câmara vai bem. Se a Câmara vai bem, o prefeito vai bem. Então, nós moramos na mesma cidade, vivemos na mesma cidade. Aqui nós temos empresas, família, nós amamos essa terra. Não só eu digo nós, os 19 vereadores e vereadoras. Então, ninguém quer o mal da cidade. Agora, cada um faz a sua defesa daquilo que ele acredita de sociedade e daquilo que ele acredita de política pública, defesa das políticas públicas, mas sempre, repito, mantendo o diálogo e o respeito. E nesses primeiros dias a gente tem tido muito bem isso. Me diz uma coisa, você comentou antes que a Câmara dos Vereadores tem um orçamento. Esse orçamento, vocês destinam ele para qual função ou para qual situação no município? Além, obviamente, da manutenção do prédio e dos funcionários, né, e tudo mais. Na verdade, esse orçamento é apenas da Câmara, né? Então, a gente não consegue direcioná-lo para alguma política pública, porque essa é a função do prefeito. O que acontece é que, muitas vezes, com a economia da Câmara, é devolvido para o Executivo fazer os investimentos nas políticas públicas. Então, você pega... Por que a gente fala que a Câmara de Toledo é uma das mais econômicas do Brasil? A Câmara de Toledo ela tem a possibilidade de atingir até 6% do orçamento, o que daria 60 milhões de reais na nossa realidade para a Câmara. E nós não utilizamos nem 50% disso. Então, nós estamos utilizando hoje 2, alguns quebrados por cento do orçamento do município. Então, você vê o quanto que a gente economiza. Mais de 40 milhões já são economia da Câmara que ficam para o município fazer os investimentos. Então, a gente tem buscado efetivar as políticas de dentro da Câmara com tranquilidade e com o zelo do dinheiro público, né? Não torrar esse dinheiro que seria de direito da Câmara. Então, a gente faz a economia
e a gestão da maneira que é possível, gastando ali esses 20 milhões que são o orçamento desse ano, e permanece ao Executivo os 40 milhões para que eles possam ser investidos diretamente nas políticas públicas. Então, essa é a forma que a Câmara tem de enxugando o seu orçamento, deixando ao Executivo para que faça esse investimento direto. Agora, o que a gente quer com a Câmara, nessa nova mesa diretora que nós estamos, é justamente ampliar alguns serviços dentro da própria Câmara. Então, a Escola do Legislativo, aqui que eu tratei antes, nós temos uma conversa muito avançada, inclusive com a vereadora Olinda Fiorentin, que é uma grande defensora desse projeto da Procuradoria da Mulher. Então, a gente quer implementar a Procuradoria da Mulher para atender as mulheres do nosso município dentro da Câmara Municipal. Queremos estabelecer também a ouvidoria geral do Legislativo, para que a gente tenha mais transparência e volte a conquistar aquele selo diamante de transparência que a Câmara conquistou em 2023, então, do Tribunal de Contas. Então, são esses investimentos que são feitos com esse orçamento da Câmara. Mas, repito, nós não utilizamos nem 50%. Hoje nós utilizamos 20 milhões, sendo que teria direito a 60. Então, 40 milhões fica diretamente para o Executivo fazer o investimento nas políticas públicas. Eu vejo que falar sobre isso é bom, porque existe um paradigma de que você foi eleito a vereadora, a prefeita, a governadora, a algo assim, vai ser só para aparecer. Né? Esquecem que há, sim, um trabalho, e é bom que abra as portas mesmo da Câmara dos Vereadores para a população conseguir ter uma noção do que é o trabalho lá dentro. Né? As sessões que acontecem, elas são abertas ou fechadas? A população pode assistir ou não? Abertas, 100% abertas. A população já está convidada aqui, já convida de antemão, todas as segundas e terças-feiras, às 2h. Nós temos a segunda sessão ordinária, que ela dura um pouco mais, e a sessão suplementar, que é na terça-feira, às 2h, todas as semanas. Também é importante a gente falar aqui que não são só as sessões. Tem muita gente que fala, o vereador já trabalha na segunda-feira. E essa não é uma verdade. Nós temos a sessão na segunda e na terça, mas na terça em diante, até sexta-feira, nós temos o trabalho das comissões permanentes da Câmara. Então, todo o projeto, antes dele chegar no plenário para ser votado pelos vereadores, eles são discutidos em comissões diante daquele tema dos vereadores. Então, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se é legal ou não o projeto, a questão da legalidade. Nós temos a Comissão de Finanças e Orçamento, que é outro grupo de 5 vereadores que analisa só se há condição financeira e orçamentária no município para a implementação dos projetos que passam lá. Então, mais 5 vereadores. Aí nós temos as comissões de mérito, que é a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Trabalho e Serviços Públicos. Então, são comissões que durante a semana analisam os projetos para cada. Aí sim eles vão para a votação na segunda e na terça-feira. Todas as reuniões, tanto as sessões da Câmara e as reuniões de comissões, são abertas para a população, lá na Câmara Municipal, para que eles possam acompanhar, e também no nosso canal no YouTube, abertos para a população dar sua opinião, assistir, acompanhar, e também as nossas audiências públicas, que essas sim são mais abertas ainda, porque as pessoas têm o poder de fala, podem utilizar do microfone, dar a sua opinião, seja contrária, favorável, fazer a defesa daquilo que acredita. Então, as portas da Câmara estão abertas para a população participar de todos esses momentos. Como que você consegue saber o que está acontecendo? Pela imprensa, que sempre nos dá espaço aqui, o Jornal do Oeste é um que sempre divulga essas ações do Legislativo. Também pelo nosso site ou pelo aplicativo da Câmara, que é o Câmara Toledo. Lá você pode acompanhar toda a agenda da nossa Câmara, dos trabalhos da Câmara, que você possa participar. Gostaria de saber, então, uma curiosidade, inclusive, que eu tenho, como que funciona em si? Então, vem um projeto de lei e daí ela passa pela Câmara de Vereadores. Como que funciona todo esse trâmite até a sua aprovação? O projeto de lei ele pode ser, então, ou apresentado por um vereador, ou apresentado pelo prefeito, ou apresentado por iniciativa popular. A iniciativa popular ela tem outras regras, ela precisa de um número certo de assinaturas e tudo mais para que possa entrar o projeto. Então, geralmente são ou de algum vereador ou do prefeito. Esse projeto ele passa pelo... Vou falar detalhado como que funciona, para que a população saiba que não é só votar, né? Acho que isso é legal a gente deixar claro.
Então, ele passa pelo nosso... Ele entra, ele passa no departamento legislativo, que faz toda a correção técnica, análise técnica desse projeto. Esse projeto passa pela presidência, a presidência dá o ok para que ele entre em tramitação. Ele é anunciado na sessão, quando ele vai entrar em tramitação. Entrou em tramitação, ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que é analisado se tem legalidade ou não. Geralmente, os vereadores pedem parecer jurídico da nossa equipe jurídica da Câmara, os nossos assessores jurídicos da Câmara. Tem o relatório. Depois disso daí, depois de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, que analisa se há orçamento para aquela iniciativa ou não, ou se tem que fazer algum ajuste orçamentário. Também passa pelo nosso controle interno, que dá o parecer técnico para que essa comissão possa votar sim ou não. E saindo dessa comissão, ele vai para uma das comissões temáticas. Então, o projeto da educação, ele vai daí para a Comissão de Educação e de Saúde, vai para a Comissão de Saúde. E ali é a comissão que vai debater o mérito do projeto. Então, se não debate mais se ele é legal ou não, nem se tem orçamento ou não, mas sim se dentro do mérito ele é positivo. Então, votando nessa terceira comissão, depois de passar dessa terceira comissão, que aí sim ele vai para o plenário, e aí é votado em 2 sessões, na sessão ordinária e no outro dia na sessão suplementar. Então, é todo esse caminho que leva o projeto, geralmente em torno... Ele pode estar em regime de urgência, que ele leva no máximo 30 dias, ou quando está em tramitação normal, que ele leva em torno de 60 dias para ser aprovado. Mas ele tem toda uma tramitação, toda uma análise técnica, que não é só o achismo dos vereadores, e não são só nas sessões, mas sim as comissões, o trabalho técnico das nossas assessorias. Então, ele tem um desenvolvimento que passa por toda a casa para daí chegar assim no plenário e ser votado. Você deu início agora às ações dentro da presidência. Quantos projetos de lei estão em tramitação atualmente dentro da Câmara dos Vereadores? Hoje, com o fechamento da legislatura passada, quando se fecha uma legislatura e entra outra, todos os projetos que são de vereadores, eles são arquivados, que são na mesa, são arquivados. Os únicos que permanecem são os projetos do Executivo. Se não me engano, são 3 hoje projetos executivos que ainda estão lá, tramitando ano passado, e aí o prefeito Mário que decide se ele continua tramitando ou não, e continuará tramitando dentro das comissões esses projetos. Então, nós acreditamos que logo o próprio prefeito Mário vai mandar seus primeiros projetos para a Câmara, hoje ainda não mandou, mas que aí sim eles entram toda essa tramitação. Mas para ele começar a tramitar, ele tem que chegar na Câmara, e aí ser lido numa sessão, e aí sim ele começa a ser tramitado. Então, hoje, na verdade, a Câmara aguarda os projetos, os próprios vereadores estão começando a protocolar projetos, para daí sim ele ser lido na sessão e começar as suas tramitações. Primeira sessão será quando? Dia 3 de fevereiro, na segunda-feira, às 14 horas. Muito bem. Lá nós vamos receber, inclusive, essa primeira sessão do Legislativo, nós recebemos o prefeito, por obrigação, inclusive, da lei orgânica, e vamos ter alguns atos de bênção desse início de legislatura. Vai ser bem bacana e todos já ficam convidados a participar. É uma cerimônia, né? Exatamente. É uma cerimônia protocolar. Essa necessidade, acho que até para dar o início, o start, Exatamente. né? Porque, por exemplo, você assumiu dia 1º de janeiro por eleição e tudo mais. As pessoas, no dia 1º de janeiro, vou ser muito sincera, de manhã estão dormindo. Verdade. Né? Verdade. As que estavam acordadas éramos o povo da imprensa que estava acompanhando, a família de vocês que foi lá. Sim. E uma meia dúzia ali que gosta de acompanhar, que político, está junto, né? Ou que acordou e viu que estava passando alguma coisa no YouTube ou deu uma olhada nos sites e tudo mais. Então, é uma situação que tem que acontecer, né? A população precisa estar ciente desse martelo batido aí do início mesmo, né, das ações. Eu acho que essa primeira sessão é que realmente a população volta a acompanhar. Porque assim, hoje, na teoria, a Câmara está em recesso, né? A gente tem o recesso até janeiro, final de janeiro, mas é um recesso que é só na teoria, porque na prática as coisas estão acontecendo, os vereadores estão atendendo, os assessores estão atendendo, o nosso legislativo não parou de trabalhar. Vocês estão tendo cursos, né? Pelo que a gente tem acompanhado e noticiado, está tendo curso de capacitação dentro da Câmara, né? Nós fizemos já 2 cursos de capacitação com os nossos novos assessores e servidores e chefes de gabinetes, justamente nesse
início de trabalho, como que se dá o trabalho administrativo, tudo mais. Agora essa segunda etapa foi um trabalho em cima do processo legislativo, porque hoje a Câmara está toda automatizada, né? Então, hoje não se precisa imprimir mais papel igual antigamente, não tem mais aquele negócio do vereador engavetar o projeto, não. Hoje é todo um sistema, é tudo por sistema. Então, para esses novos servidores aprenderem a trabalhar com esse sistema legislativo que nós temos na Câmara, e agora nós vamos ter, na última semana de janeiro, vamos ter aí a divisão das comissões da Câmara, né, que daí é por proporcionalidade, as indicações dos vereadores para cada comissão. Temos também, e vamos ter também uma preparação para os vereadores, porque são muitos detalhezinhos dentro de uma sessão, né? Tem o pedido de à parte, tem encaminhamento de voto, a justificativa de voto, a questão de ordem. Então, todos esses detalhes que, mesmo o vereador estudando e entendendo como funciona, ou muitos que já acompanham há tanto tempo, na prática é diferente. Na prática, ele ainda mantém algumas dúvidas. Então, a gente vai fazer essa preparação com os vereadores, tirar todas as dúvidas, tanto legislativo como administrativo, para que a gente possa iniciar o ano com tranquilidade. Muito bem. Eu gostaria de saber, assim, que também nós temos o Gabriel Baerli, que ele é o presidente da Câmara e também é vereador, que vai estar ocupando essas duas funções, né? E você, enquanto vereador, qual que tu vê que é o teu maior desafio, a maior proposta que vem para trazer nesse novo mandato? A gente eu sempre tive uma pauta muito grande na questão da desburocratização. Então, agora como presidente vou conseguir instalar algumas dentro da Câmara, mas a gente realmente não para o nosso trabalho de vereador extra essa administração da Câmara. Então, a gente vai focar na desburocratização e principalmente na questão da saúde. Desde que entrei, sempre me dediquei e tenho conhecido mais o Sistema Único de Saúde, que não é fácil de entender. Ele é um sistema muito grande, por isso ele se torna complexo. E fui presidente da Comissão de Saúde no último mandato, por isso hoje tenho até a expertise para trabalhar e defender esse tema, que é o tema que a gente é mais cobrado pela população. Então, a gente vai ter um trabalho focado nisso, trazendo recursos, flexibilizando legislações. Acho que é esse trabalho que vai poder realmente fazer a diferença direta na vida das pessoas. Então, tem um foco muito grande na fibromialgia, por exemplo, que é uma lei da minha autoria, que hoje a gente presta uma rede de informação realmente para tantas pessoas que têm a fibromialgia em Toledo. Então, a gente vai continuar realmente brigando pela saúde e qualidade de vida das pessoas. Tem desafios. Quais são os principais? São muitos desafios, porque dentro da presidência, por exemplo, fazer tudo aquilo que a gente precisa ser feito de modernização dentro da Câmara com o orçamento que a gente tem. Desafios de manter a ordem dentro da Câmara de Vereadores. É um ambiente complicado. A gente melhorou muito nessa 17ª legislatura, espero que a 18ª também seja tranquila, mas a gente tem que manter esse bom relacionamento dentro de uma política que sempre é conturbada, mas esse é um grande desafio. Acho que a gente vai conseguir ter êxito nessa continuidade de um ambiente saudável de trabalho, saber separar o parlamento, a política, do convívio, né? Então, a gente soube fazer isso, acho que a Câmara amadureceu muito nesse sentido. Mas o maior desafio entre todos vai ser trazer as pessoas para dentro da Câmara. A gente precisa tornar a Câmara atrativa, seja oferecendo serviço, seja oferecendo resolutividade, oferecendo cursos, oferecendo uma série de questões para trazer as pessoas para dentro da Câmara. Acho que esse vai ser o maior desafio, porque a gente já viu que só a Câmara ir atrás também não funciona. As pessoas de Toledo têm que conhecer a Câmara Municipal. Quantas pessoas que eu já ouvi, servidores, antes de entrar na Câmara, eu não conhecia, nunca tinha pisado aqui. Quantos candidatos que foram candidatos agora que nunca pisaram na Câmara. Então, tem o foco nesse grande desafio de trazer as pessoas para dentro da Câmara, o máximo possível. O máximo possível. Se a gente conseguir mudar a vida de alguém, de uma pessoa, através desses serviços que vão ser oferecidos dentro dos nossos cursos, dentro dessa vida ativa que nós queremos dar à Câmara, tenho certeza que já vai valer a pena. E a gente sabe, né? Na correria do dia a dia,
as pessoas acabam não dando muita atenção. Daí lembram disso só e tão somente nas eleições, e a culpa é toda do eleitor. Nossa, que elegemos e vamos atrás disso só na época. Muita coisa que a gente observa aqui no jornal é assim, mas não ouviram a população. Ouviram, aí a gente mostra, ó, teve uma audiência pública assim, assim, nem é a função do jornal, mas a gente fala, ó, teve audiência pública no tal dia, teve audiência pública no tal dia e ano, foram 2 ou 3, as decisões foram essas, porque a gente acaba indo atrás da informação para poder noticiar. Falta isso da população, né? Falta a população mesmo. A gente precisa dar um puxãozinho de orelha ali para, olha, vai ter audiência pública no teu bairro, se dispensa você, o teu marido, quem quer que seja, para aquele dia ir lá e participar, ouvir o que tem a dizer, dar a tua opinião, porque isso é fundamental. A gente sabe que as pessoas, nós inclusive, estamos cada dia mais naquele modo avião, né? Que já no modo automático, assim, que a gente às vezes passa despercebido em algumas questões. Por isso que esse é mais um desafio da Câmara, de ter uma comunicação mais próxima das pessoas. Acho que isso se faz com a própria imprensa, tendo um relacionamento bom com a imprensa e divulgando as ações da Câmara, como também ter a busca ativa, por exemplo, de uma reclamação no Instagram. Teve uma reclamação ou uma dúvida. Fazer um vídeo daquilo lá, publicar, ter realmente um relacionamento ativo de respostas, né? Então, a gente tem buscado, junto com a nossa comunicação, fazer de forma mais despojada, mais aberta, porque as pessoas se sintam mais à vontade de acompanhar a Câmara, mas tudo isso passa por também as pessoas se sentirem partícipes da sociedade, entenderem o seu papel na sociedade e seu papel nas discussões de sociedade. Então, realmente, não pode ser só aquele dever cívico de ir votar no dia das eleições ou de acompanhar durante o processo eleitoral, porque a gente sabe que a grande maioria acho que decide no dia da eleição em quem votar. E as pessoas têm que ter esse conhecimento e esse entendimento, e aí é uma questão cultural que não é tão fácil de mudar, mas que cabe a nós, né, que temos essa voz ativa de iniciar esse processo, de entender que ela faz parte de uma sociedade, que ela deve participar ativamente, né? Não só naquilo que lhe interessa, mas nas discussões como um todo. Gabriel, a gente agradece a tua presença aqui. Joana, tem mais alguma alguma pergunta para fazer? Alguma postura para colocar? Alguma coisa? Não. Bom, antes tu comentou que além daquela que estão fazendo junto às escolas para trazer as crianças junto à Câmara, também tem outros 2, um voltado para a mulher, né? Poderia contar um pouquinho mais sobre esse daí pra gente, por gentileza? A Procuradoria da Mulher, ela acontece em várias câmaras do nosso Brasil afora, na própria Assembleia Legislativa, que tem feito um trabalho muito grande para que as câmaras apliquem a Procuradoria da Mulher. Para quê? Para que elas possam emitir voz nos pareceres sobre tudo aquilo que tramita, que tenha relação com as mulheres, mas principalmente de fazer um atendimento e encaminhar as mulheres que tenham algum tipo de problema, as mulheres mais vulneráveis, que tenham um caso de violência doméstica, enfim. Ser mais uma porta para que as mulheres possam bater e se sentirem acolhidas. Então, passa por esse processo, através da Procuradoria da Mulher, também ser esse elo de recepção, de acolhimento a essas mulheres para encaminhar para os serviços e para as políticas públicas necessárias e que são já hoje realizadas. É mais uma porta, uma mão amiga que vai estar à disposição, bem como também promover palestras para as mulheres, para que as mulheres possam participar, inclusive, da política mais ativamente. Enfim, é uma série de assuntos que a Procuradoria da Mulher vai cuidar. E a gente quer implementar isso na Câmara e tenho certeza que vai ter um êxito muito grande. A gente vai conseguir aproximar as mulheres da política e também ser uma porta de acolhimento a todas elas. Então é isso, Gabriel. Mais uma vez, obrigada pela tua participação. O Jornal do Oeste está sempre de portas abertas, tentando trazer todas as informações que a gente conseguir de lá, mas vocês também podem contar com a gente, bate na porta aqui, que a gente já traz a comunicação para o nosso leitor e para o nosso seguidor aqui das nossas redes sociais. Perfeito, eu que agradeço o convite, estou à disposição, a Câmara Municipal está à disposição, tenho certeza que nós vamos ter muitos trabalhos a serem divulgados
e a gente conta sempre com a imprensa. O Jornal do Oeste sempre tem sido um braço amigo e histórico, inclusive, nessa divulgação das informações do trabalho dos políticos de Toledo, dos agentes políticos de Toledo, que são os tomadores de decisões. Então, a gente fica feliz e agradeço mais uma vez o convite para que a gente pudesse ter esse bate-papo aqui. Bom, pessoal, é isso. E a gente espera vocês nas nossas redes sociais, sempre com mais informação e notícia, para que você possa ficar bem informado. Até a próxima!